Pai, nós queremos, ó Pai, te louvar, Senhor Deus, te agradecer, porque o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre, Pai. A tua misericórdia, Senhor Deus, ela se renova a cada manhã nas nossas vidas e ela é a causa de não sermos consumidos, ó Pai. Por isso nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, pela vida do nosso irmão Roque, pela vida de cada um que está aqui, Senhor. Te pedimos que o Senhor use ele nessa noite como profeta, como ministro da tua palavra, Senhor Deus, que ele não venha falar aquilo que nós queremos ouvir, aquilo que gostamos de ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir, Senhor Deus. Uma palavra diretamente de ti para os nossos corações, que possa gerar frutos na nossa vida, que possa trazer uma metanoia, uma mudança de mentalidade, que possa frutificar, ó Pai, na nossa semana, no nosso mês, na nossa vida, Pai. Use o irmão Roque nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite, igreja. O pastor me convidou para a gente dar a palavra, então, como está escrito na palavra de Deus, tudo que vier à sua mão, façai de acordo com as suas forças. Estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Então, preparamos aqui um texto para o meu pastor Gabriel Carlos. Nossa palavra que Deus colocou no nosso coração hoje foi a respeito da fé. O que é fé? Hebreus 11:1 diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não veem. Mateus 17:20 diz assim: se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, poderá dizer a este monte: vá-te daqui para lá. Meus irmãos, a fé é a confiança plena que Deus está no controle da sua vida. Então, como nós temos a fé, aquela certeza que Deus está ali, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, como está escrito em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, a importância de nós colocarmos Deus na frente. Por que precisamos ter fé? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A nossa salvação vem através da fé. A palavra fé tem mais de 200 vezes escrito essa palavra na Bíblia. Então, meu irmão, minha irmã, nós temos que colocar toda a nossa fé em Cristo, a fé na certeza da salvação, a fé naquele negócio que você pretende construir, investir, a fé que você vai sair da sua casa, você vai pegar um ônibus confiando no motorista. Muitas pessoas têm medo de andar de avião, tem vários amigos, eu não tenho. A fé traz a certeza que o avião vai subir e com certeza vai pousar. E aquela pessoa que tem Cristo Jesus no seu coração, com a certeza da fé, no coração dessa pessoa ele vai falar assim: se o avião cair, eu já estou na glória. Então, meu irmão, é só vitória. Com Cristo, viver é lucro e morrer é glória. Você está no braço do Pai. Amém? Eu separei aqui os tópicos, são muitos tópicos na Bíblia, mas eu separei alguns aqui que eu acho muito interessante. A respeito de Noé. Noé construiu uma arca pela ordem de Deus. Deus falou que haveria um dilúvio. E pela fé que Noé tinha em Deus, a comunhão com Deus, ele começou a construir aquela arca. A fé foi o propósito de salvar a sua família. Através da fé, da sua ação, porque como também está escrito, a sua fé sem ação é morta. Você tem que ter a fé, você também tem que lançar a rede. Abraão, o que Deus mandou? Sai-te da tua terra e vá. Abraão confiava plenamente em Deus. Temos as histórias de Abraão. Deus obedeceu a Abraão. O que Deus disse para Abraão? A sua descendência será como as estrelas do céu.
e até hoje Abraão é o pai da fé. Então a fé de Abraão. Nós temos aqui a mulher do fluxo de sangue. Já tinha gastado o dinheiro dela, da sua vida, tentando resolver o problema da sua saúde. Mas a sua fé, ouvindo falar de Jesus, Jesus curava. Jesus curava os leprosos, curava os enfermos, os cegos. Então, ela arriscou a sua vida, porque naquela época a mulher não poderia chegar ao meio do povo, nem os leprosos, nem os enfermos. Nessa situação dela, eram pessoas que eram tiradas da sociedade, afastadas. Mas ela foi ao encontro de Jesus e tocou as vestes de Jesus. E Jesus disse: quem me tocou? O que os discípulos? Mestre, tem muitas pessoas aqui, muitos te tocaram. Mas Jesus falou isso para nós entendermos hoje. Ele disse: quem me tocou são virtude de mim. E através dessa palavra que Jesus explanou ali, hoje nós sabemos que a mulher foi curada pela sua fé. Porque a fé dela era, se tocasse apenas nas vestes, Jesus seria curada. E foi curada. Então isso nos leva ao próximo aqui, Naamã. Eu acho interessante, eu tenho os tópicos aqui. Naamã sofreu de lepra. O profeta Eliseu disse: vá até o rio, mergulhe 7 vezes. Então Naamã foi lá, mergulhou a primeira vez, ainda continuava leproso. A segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Na 7ª vez, ele ficou limpo, se tornou curado. Nós vemos que através da sua fé você pode ser curado das suas enfermidades. Pedro tendo pescado a noite toda, não pegou o peixe, e quando chegou às margens do rio, Jesus falou o quê? Retorne para o mar, lance a rede de novo. E assim eles o seguiram pela fé, e a rede ela voltou cheia de peixe. Assim é a nossa vida. Nós estamos cansados de alguma situação na nossa vida, seja na área financeira, seja na área da saúde, mas você tem que ser persistente. Você tem que, a única coisa que você não pode perder na sua vida é a sua fé. Você pode perder a sua riqueza, você pode perder tudo, porque com a sua fé em Deus você vai ter paz. Pode ser lá do miserável, mendigo, ou mais rico da sociedade. Hoje estão enterrados no mesmo local. Ninguém é melhor que ninguém, mas a fé é que transforma quem é você. A sua fé, os seus atos. Deus está o quê? Procurando pessoas para abençoar na terra. Agora estão procurando. Deus tem bênção para cada um. Só que Deus precisa que você use a sua fé. Deus precisa que você saia do seu lugar e vá ao encontro dele. Outro tópico aqui são as muralhas de Jericó. Josué, na guerra com aquele povo, Deus mandou: rodeai 7 vezes. Então eles rodearam 6 vezes. Na 7ª volta, as trombetas se tocaram e as muralhas caíram. Ali foi a fé do povo de Deus. Assim tem que ser a nossa fé. Nossa fé tem que ser plena. Nós temos que entender que se Deus chamar nós agora, a certeza da salvação, você está em paz com Deus. Independente se você vive 10, 50, 100 anos. Quantos amigos nossos conhecidos nessa cidade que partiu tão novo. Nós precisamos a cada dia romper em fé em Cristo Jesus. Eu gosto também da passagem do profeta Elias. O profeta Elias era um homem que ninguém falava, mas
o rei Acabe com Jezabel matava os profetas. E o que aconteceu quando o rei Acabe e a sua princesa mataram os profetas? Os outros profetas se esconderam, foi para a caverna. Tem muitos de nós hoje escondidos. Deus deu um talento para cada um que está aqui presente. Uns têm um talento para adorar, uns têm um talento para orar, outros para cantar, outros para fazer uma ação social. Não podemos esconder o nosso talento que Deus nos deu. Deus cobrará de cada um segundo o que ele preste. E Elias, um homem que não era visto, não era famoso, não era conhecido, ele foi ao rei Acabe. E o rei Acabe, a ordem ali da Jezabel era matar os profetas. Então o rei Elias, ele fez um duelo com o rei Acabe. Chamaram todos os profetas de Baal, total 400 mais os 450, 850 profetas que adoravam Baal e outros deuses. E Elias pediu que fizeste um local para que o Deus verdadeiro descesse fogo do céu para queimar aquilo ali. E os profetas ali, do Deus Baal e outros deuses, clamavam de manhã ao meio-dia: Baal, desça fogo. Assim aconteceu. Elias começou a zombar deles. Grite mais alto. Vai ver, Baal está dormindo. Muitas pessoas adoram outros deuses. Nós precisamos adorar somente o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus vivo. E aí então chegou meio-dia, Elias perguntou ao povo: a quem adorais? O povo ficou em silêncio. O povo estava em cima do muro, igual muitos, ficam em cima do muro. Então Elias orou. Antes de Elias orar, Elias pediu para que trouxesse água. Só que havia 3 anos e meio sem chover, não tinha água. Elias falou: se viram, tragam água. Trouxeram água, 4 barril de água, jogaram ali. Estava tão seco que consumiu rápido. Elias falou: tragam mais água. Trouxeram a 3ª vez. Elias disse: tragam de novo, porque a água está sendo consumida. Trouxeram de novo, na 4ª vez. Na 4ª vez, a água começou a sobrar. Deus precisa que nós levamos a água na nossa escassez. Deus quer o melhor de cada um. Deus quer o sacrifício também. Porque é muito fácil você adorar, você bem dizer o nome do Senhor, mas você de repente você tem aquele desânimo de ir lá na igreja, falar, adorar a Deus, de fazer de repente uma ação social, de estender a mão para o próximo. Então depois desse tudo que eles deram deles, que era levar a água naquela escassez, Elias orou e o fogo desceu. Consumiu todo o holocausto, derreteu-se as pedras. E aí o povo gritou: só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Então nisso nós vemos que o nosso Deus é um Deus poderoso. Se nós tivermos fé na proporção, nós podemos mandar o enfermo levantar, curar o aleijado. Podemos fazer o que Jesus nos ordenou. Então, meu irmão, minha irmã, Elias, sendo um grande homem de Deus, um profeta, mesmo assim nós sabemos que os profetas também são humanos. Elias fugiu depois porque o rei Acabe queria matá-lo, devido à morte dos outros profetas de Baal. E nesse ato, todos os profetas, os 850 profetas, foram mortos ali. Então Deus também é um Deus guerreiro.
é o Deus de batalha, é o Deus que arranca a espada também e manda matar. Morreu-se o povo, os profetas de Baal ali. E nisso criou uma raiva muito grande do rei Acabe e Isabel. O que aconteceu? Procuraram Elias. O que Elias fez? Elias fugiu para a caverna. Muitos crentes hoje fogem para a caverna. Estão quietos, em silêncio. Estou aqui orando. Mas Deus precisa dos profetas na rua, nas igrejas, pregando a palavra de Deus, anunciando o evangelho que breve Jesus voltará. Da caverna Elias foi para onde? Foi perto para o rio, onde Deus mandou. Mas antes disso ele andou 40 dias com a alimentação que Deus mandou para ele. Jesus andou 40 dias no deserto. Elias andou 40 dias no deserto. Então você, nós andamos também no deserto, mas nós temos a certeza que Deus está no controle. Nós temos a certeza que Deus está logo ali. Nós temos que ter uma fé, confiando totalmente em Deus, que Deus abrirá a porta para a sua vida. E assim a nossa vida a cada dia. Como devemos aumentar a nossa fé? Nós devemos orar mais, ler mais, aprender mais de Deus. Com certeza, quando nós pegamos o comprometimento de ler a Bíblia, orar a cada dia, temos a certeza que Deus está conosco. E quando você tem a certeza que Deus está com você, você não tem mais medo de nada. Tudo está bom para você. Você está feliz. Por mais que venha ondas de tristeza, a sua vida pode ser tocada na área financeira, na área sentimental, na qualquer área da sua vida. Mas você tem um Deus, você está de olho, você tem a certeza que Deus está provendo. E como nós colocamos Deus na frente, é só vitória. É só vitória, porque não há espaço para derrotas. Meus irmãos, Deus tem o melhor para cada um. Basta que nós pegamos os nossos talentos que nós temos, que Deus nos deu a cada um, e use o seu talento na porção exata. Assim como Elias saiu dali devido à seca, o rio secou, mas ali os corvos levavam carne para Elias. Elias tinha alimentação direta de Deus, e a água ele já tinha, mas devido à seca o rio também secou. O que Elias fez? Deus mandou ele procurar a viúva. Foi para a cidade, procurou a viúva. O que ele pensou? Lá vou ser bem tratado. Deus mandou, essa viúva é muito rica. Chegou lá, a viúva era muito humilde. E Elias pediu essa viúva para fazer um pouco de pão. E pediu uma vasilha d'água. O que a viúva disse? Nós não temos nem para nós. Mas a ordem de Elias, que ela sabia que era o homem de Deus, era fazer um pão para Elias. E isso ela fez, um pão para Elias, para ela e seu filho. E o que Elias disse? Até que chova, até que venha bonança, não vai faltar o seu azeite, não vai faltar o seu pão. Assim Deus faz conosco. Por mais que a situação esteja aos nossos olhos difícil, nós estamos no fundo do poço, nós estamos no vale, mas Deus não deixa faltar o pão. Nós precisamos de pouco para viver. Sabemos que nessa terra tem pessoas que querem ganhar o mundo inteiro, quer mais e quer mais e quer mais e quer mais, ajuntando tesouro na terra, onde a traça consome, onde ferruja. Mas quando nós ajuntamos a nossa fé em Deus, tendo a certeza que Deus está construindo moradas para cada um de nós, a nossa coroa está sendo preparada, e com certeza você irá morar com o Pai Celestial. Nós estamos aqui na escola, o mundo é uma escola, nós estamos sendo preparados para o encontro com Deus. Só que nós temos que fazer o nosso dever de casa.
Porque Jesus mandou: ide pregai, ide anunciai, falai de mim, dando o quê? Testemunho, falando para aquele irmão que precisa de uma palavra. É o básico. Deus não pede nada mais que nós não possamos fazer. Cada fardo de cada um é equivalente ao que você pode suportar. Então, meu irmão, minha irmã, como é bom estar na presença de Deus, como é bom sentir Deus na sua vida. Quando você tem Deus, tudo vai bem, por mais que a situação seja aparentemente complicada, mas você tem que ter calma, ter paciência, perseverança, que Deus está no controle de tudo. Então não precisamos temer. Amém? E Deus, com certeza, Ele ama você. Você é a coisa mais preciosa que Deus tem. Você é tão precioso que Deus mandou o seu Filho amado, Jesus Cristo, pagar com sangue, para Ele pagar pelos nossos pecados. E agora é somente nós seguirmos os passos de Jesus Cristo. Por mais que nós caímos um pouco para a direita, um pouco para a esquerda, mas o nosso alvo é Cristo. Com certeza será uma bênção. Você vai ser abençoado. Você vai ser transformado. Você vai ter Cristo dentro de você. Quando você for falar uma palavra que desagrada a Deus, você vai pensar. Quando você for falar uma coisa que não vem de Deus, você vai pensar. Nisso nós estamos seguindo os passos de Jesus, como diz aquele filme. O que faria Jesus no seu lugar? Muitas das vezes no trânsito, dia a dia, alguém nos irrita, nós temos que entregar para Deus. Segue para Deus. Aí é o ato do cristão. Você está dando aqui a outra face. Tem pessoas que te pisam no pé porque dão soco. Isso é humano, de cada um. Mas Deus não é assim. Deus está nos ensinando a ser o filho agradável, o filho manso. Que o Deus, Jesus é amoroso, Jesus é paz. Então nós precisamos perdoar aqueles que nos prejudicam, fazer o bem àqueles que nos tentam fazer mal. Eles tentam nos fazer mal, porque Deus dá ordem aos seus anjos para te guardar, para te livrar. Então você não precisa se preocupar com as pessoas que tentam te fazer mal, porque Deus está no comando. É isso, meus irmãos, que eu queria deixar para cada um de vocês. Que a cada dia nós podemos plantar a semente da fé, a certeza que Deus está naquele dia. Com certeza vai ser dia de bênção. Amém? Pastor? Amém? Que a nossa fé